Eu sou Elisângela, sou mentora do Instituto Transformadas, e hoje eu estou aqui com mais 3 mentoras para falar a respeito do Instituto Transformadas e da mentoria transformada. É um prazer enorme ter essas maravilhosas aqui comigo hoje, principalmente uma grande amiga que me apresentou o Instituto. Elis, obrigado por você estar aqui. Obrigado por fazer parte dessa história, né? Uma história linda. Quem me viu e hoje quem me vê, saber tudo aquilo que a gente passou juntas, né? E hoje o que o Senhor tem trazido para nós através do Instituto da Mentoria Transformadas. E aí, Elis, como é estar aqui hoje? Primeiro, eu quero te agradecer, Elis, pelo convite, por estar aqui, né? E é uma caminhada junto que nós temos. E me apresento? Por favor, se apresente para nós. Bom, meu nome é Elisângela Silva, eu também sou mentora do Instituto Transformadas, sou uma filha amada do pai e eu conheci o Instituto através da minha amiga Adriana de Fortaleza. Que também é mentora, né? Isso. Ela me indicou a mentoria e como ela é uma pessoa que sempre tem, né, um lugar assim no meu coração, uma amiga muito querida e sempre me apresentou coisas boas, eu falei, bom, se a Adriana está me indicando essa mentoria, é porque deve ser boa. E aí eu comecei a mentoria e eu vi na mentoria uma possibilidade de falar de Jesus, uma possibilidade de transformação de vidas. E aí mergulhamos e claro que a gente vai chamando os nossos amigos porque a gente quer para elas coisas boas, né? Com certeza. Inclusive, ó, eu estou usando a nossa correntinha Amigas de Jesus, que a gente tem lá no Instituto. Se você não tem, por favor, vá para você também ser mais uma amiga de Jesus com a nossa correntinha. E o Senhor só apresenta mulheres maravilhosas, né? Através da vida da Elis, eu conheci essa maravilhosa que é a Ellen. Ellen, por favor, se apresente para nós. Olá, tudo bem? Eu sou a Ellen Loureiro. Eu conheci o Instituto Transformados através da Elis, maravilhosa. E foi a melhor decisão da minha vida porque isso gerou muitos frutos. E eu estou muito feliz aqui de estar aqui hoje com vocês e compartilhando esse momento. Maravilhosa, muito bom. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigadão mesmo. E também tenho aqui a minha querida Shirley, que foi uma das minhas alunas do TCC. Por quê? A mentoria transformada, você faz a mentoria, logo depois de você fazer a mentoria, você faz a formação para mentora e para você ser considerada uma mentora, você precisa fazer o TCC. O que é o TCC? Você precisa passar tudo aquilo que você aprendeu na formação para uma aluna. E a Shirley, essa querida amiga, ela foi uma das minhas primeiras alunas do TCC, né? E aí, Shirley, como foi fazer a aula? Mas antes de te perguntar como foi fazer a aula da Mentoria Transformada, eu gostaria que você se apresentasse. Boa noite, meu nome é Shirley. Eu estou muito feliz, né, por conhecer, né, o Instituto através da Elis Eda. Foi uma bênção na minha vida. Confesso que, para mim, eu achava que eu não ia conseguir. Mas a gente tem que confiar em Deus primeiramente, né? Que quem capacita, nós somos o Senhor. Então, eu sou grata a Deus por aqui estar nessa tarde, noite, né? Muito obrigada, minha amiga. Obrigado por participar com a gente. E me conta, como foi fazer a aula da mentoria? A aula da mentoria para mim foi num momento assim que eu achava que não teria nenhum futuro até eu fazer, porque eu estava passando por momentos difíceis, por provações difíceis. E no momento que eu me abri com você, aí você falou, depois que a sua filha fazer essa mentoria, ela vai mudar. Aí eu confiei, eu falei assim, se mudar, eu vou fazer inscrição, eu vou fazer junto com ela. Aí, para a honra e glória do Senhor, eu fiz e a minha filha fez. E foi uma vitória muito grande alcançada pelo Senhor. E Deus me deu vitória. Graças a Deus, eu louvo o Senhor por isso. Glória a Deus, Amém. que bom, né? Então, você e a sua filha fizeram.
Me conta, como foi a transformação da mentoria em vocês, no seu relacionamento com ela? Sim, porque a minha filha, na verdade, não é só a minha filha, ela é minha amiga, ela confessa tudo para mim. A minha filha, ela não mente para mim, que isso é muito importante, né? Os filhos se abrir com a mãe, me ouve muito bem, aconselho bastante ela, o certo e o errado. Ela não é uma criancinha, ela sabe o que é certo e o errado, mas a mãe, né, sempre pensa que é criancinha. Mas, graças a Deus, a minha filha, ela se abre muito comigo, as coisas, e assim que eu vejo, né, a mudança nela muito, assim, dela, ela falar as coisas assim para mim, se abrindo, através da mentoria, o que a mentoria fez com ela, foi ela acreditar mais no Senhor, né, ela pegou e falou um dia para mim assim, olha mãe, eu vou falar uma coisa para a senhora, eu não tenho amiga mesmo, mas eu posso acreditar que a senhora, além de ser minha mãe, é minha amiga, então isso para mim não tem assim... Eu não sei nem como explicar, né? É uma gratidão, preço, né? É um preço muito grande. Ela me leva para todos os lugares, graças a Deus, né? Que a minha filha me leva para todos os lugares que eu peço. E é um presente de Deus para mim, né? Porque é a única que eu tenho, né? Então, é amiga, é minha filha, é minha amiga, é minha companheira em todos os aspectos da minha vida. É minha filha ali junto comigo. Muito bem. Então, agora eu quero trazer para nós a primeira aula da mentoria. A primeira aula é sobre relacionamento com Deus. E aí eu quero ouvir de vocês como foi fazer essa aula de relacionamento com Deus. Vamos lá, Ellen, vamos começar com você. O que foi essa aula? Essa aula de relacionamento com Deus me fez ter mais tempo com Ele. Dedicar mais tempo para fazer meu devocional, para ler a Bíblia de fato, né? Não só por ouvir falar, assistir vídeos, mas sentar no meu quarto ali, estudar a Bíblia, escrever sobre o que eu aprendi, orar mais, ouvir mais louvores. E na época que eu estava fazendo a aula, eu me lembro que eu comecei a ouvir os podcasts no Spotify da Mari. E foi uma bênção, de verdade mesmo, ela falando ali as experiências de vida dela, né? Então, juntou tudo, as experiências, algo que eu me identifiquei, e a gente é aquilo que a gente escuta, o que a gente escuta, o que a gente assiste. Então, dedicar esse tempo para ter um relacionamento com Deus é primordial, né? A gente tem a nossa área mental, física, emocional, espiritual, mas o espiritual, ele tem que estar em primeiro lugar. Muito bom. E aí, Elis, como é ouvir a voz de Deus? Olha, para mim essa aula foi um divisor de águas, né? Eu cresci no Evangelho, mas eu confesso que eu tinha muita dúvida. Quando é que era Deus que estava falando? Quando é que era os meus pensamentos, o meu próprio eu? E essa aula clarificou demais, foi uma aula muito impactante para mim. Eu digo que foi um divisor de águas, de qualidade de vida, de experiência com Deus, porque hoje, a partir do conhecimento que eu adquiri nessa aula, eu consigo sim discernir melhor a voz do Senhor, e isso inevitavelmente vai te aproximar, vai estreitar os teus laços e vai também te ajudar a calar aquelas vozes que não são as vozes do Senhor, né? E que muitas vezes, infelizmente, a gente acaba dando ouvidos, e isso tem um impacto na nossa vida. Então foi incrível para mim essa aula. Sheila, me conta, como é fazer as outras vozes calarem? Então, assim, eu tive até dúvida, né, saber fazer esses exercícios, mas com a ajuda da minha madrinha, ficou bem claro para mim. Tanto é que teve uma vez que foi mesmo ali o medo, quem sabe que não é a voz, que não é a voz de Deus, o medo, é a voz mesmo do inimigo. Eu fui no banco, né, que eu tinha que colocar um crédito no meu cartão, e eu tive muito medo. Aquele pavor, e eu cheguei em casa, até comentei com a minha filha. Fiz algo, filha, que... Depois ela falou, mãe, presta atenção. Como que você acha que alguém ia pegar o seu dinheiro, sei lá, porque eu achava que tinha alguém atrás de mim que tinha visto a minha senha e ia pegar tudo que eu tinha. Então eu sabia que ele era a voz do inimigo, né, para deixar você apavorada.
A voz do eu é uma voz difícil também, que é uma voz assim que acho que você pode, que é grande, não é isso, né? E a voz de Deus não, é uma voz suave, é uma voz tranquila, né? A gente consegue definir muito bem a voz de Deus, né? E a voz do mundo, né? Como você não presta, você não vale nada, mas a gente sabe que nós valemos tudo com Deus, né? Então, assim, para mim, eu consegui me identificar muito, assim, saber mais ouvir a voz de Deus, que é uma voz mais suave, né? Que o Senhor, quando vem falar com a gente, é uma voz tranquila, uma voz doce. Pois é, e eu vou contar para vocês que eu achava que a voz de Deus era Elisângela, eu tô aqui, né? Então, quando a gente faz a aula de relacionamento com Deus, a gente aprende a entender o que é a voz de Deus, né? O que são as outras vozes. Então, para aquelas mulheres que ainda não sabem o que é ouvir a voz de Deus, a primeira aula, ela já é um divisor total de como você imagina como é o seu relacionamento com Deus e como ele passa a ser a partir dessa aula, né? E a aula 2? Gente, o que é aquela aula sobre identidade? Identidade, muitas das vezes, você olha para você e você acha que você é apenas mulher, esposa, mãe. E quando você vai para essa aula pensando, não, eu já sei qual é a minha identidade. A minha identidade é, eu sou Elisângela, eu sou engenheira, eu sou mãe, eu sou esposa. E só resume a isso. Será que só resume a isso? Elis, conta para nós, como foi a aula de identidade? Então, eu acredito que a aula de identidade te ajuda a se apropriar da verdade de quem realmente você é. Então, como a gente aprende, né, a mentoria é uma construção. E não é à toa que cada aula você vai construindo, é um tijolinho que você está construindo no seu autoconhecimento, no conhecimento de Deus. E a aula de identidade, você entender a quem você pertence, quem realmente você é, a partir da luz da palavra, faz toda a diferença. E ela se conecta com a aula anterior, que é a ouvir a voz de Deus. Porque quando você sabe quem realmente você é, você não vai ouvir outras vozes. Não vai permitir que rótulos, né, falem quem você é, que o outro determine quem você é. Então, a aula de identidade eu acho que é fundamental e eu acredito que toda mulher deveria descobrir realmente a sua verdadeira identidade, que faz toda a diferença, né? Sim, com certeza. E aí, Ellen, conta pra nós a aula de identidade. Que impacto causa? Porque, olha, gente, a gente só falou da Ellen como agora mentora, né? Mas essa mulher também é do Exército, gente. Aeronáutica. Ela está no ar, querida. É porque tudo que tá verde, a gente acha que é tudo igual, é tudo do Exército, entendeu? Tranquilo. Então, essa de identidade também foi extremamente impactante e eu quero unir junto com esse livro de cartas para minha filha. Porque eu sou militar, esposa, mãe. Deixa rolar. E a minha filha, ela tem 1 ano e 7 meses, que eu amo muito a Rebequinha. E quando a gente está imerso nesse mundo, tudo é pro nosso filho, né? Até estar aqui, tudo que eu faço, eu penso nela. Eu tava conversando isso com meu esposo, né, antes de vir. Pra inspirar ela, porque o exemplo arrasta, né? Mais do que eu falar alguma coisa pra ela fazer, eu sei que o que ela vê eu fazendo, ela vai querer fazer. Inclusive o devocional, as leituras, a disciplina. E o Cartas para Minha Filha, quando eu vi a capa, eu pensei, deve ser alguma coisa relacionada à maternidade, né? Cara, e eu fui lendo as cartas de Deus pra mim. Então, identidade é sobre isso. Eu não sou o que eu faço.
Eu sei que eu sou mãe, sou esposa, sou militar, sou amiga, sou instrutora, sou mentora. Mas antes de tudo isso, eu sou filha amada de Deus. E enquanto eu estiver fazendo tudo isso, querendo algo em troca, querendo reconhecimento, querendo estar satisfeito em Deus através das coisas que eu faço, eu nunca vou ser feliz. Mas quando eu entendo de fato que eu sou filha amada de Deus, que eu realmente me sinto amada por Ele, quando eu leio ali Efésios 1, quando eu leio ali o Salmo 139, antes de eu ser gerada no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia. Que amor é esse? Que graça é essa, né? Então, isso pra mim foi algo realmente, de fato, transformador. Até porque ser militar, né? Assim como eu, que tenho uma profissão que é extremamente masculina, muitas das vezes nós, no nosso trabalho, a gente é roubada a nossa identidade, né? Porque a gente muitas das vezes se sente diminuída, porque trabalha com homens, né? E eles muitas das vezes fazem com que nós nos diminuímos, né? E a partir dessa aula da identidade, você sabendo quem você realmente é em Cristo, nada e nem ninguém muda mais aquele sentimento que a gente sabe a quem a gente pertence, né? O nosso passado não nos define, as coisas que fizeram com a gente não nos define, então isso é muito bacana, né? E isso é maravilhoso, porque existem mulheres hoje que estão sendo roubadas na sua identidade, não sabem quem elas realmente são, porque muitas das vezes as mulheres são o que ela foi no passado, uma grande modelo, uma atriz, ou de repente uma mulher que foi violentada, que sofreu abusos, aquilo define quem ela é. Então, aquilo, a partir daquele momento que ela vem para a aula, que ela começa a entender o que é a voz de Deus e todas essas outras vozes que querem diminuir, a gente cresce como mulher, a gente cresce como ser humano, né? E aí, minha amiga, conta para nós. Aula de identidade. Como foi para você? Essa aula de identidade é uma aula assim tremenda, porque foi a aula que eu dei pela minha aluna, né? E assim, a gente tem que ver que nós somos pertencentes a nosso Jesus Cristo, né? Nada daquilo que vem a falar que você é, a gente não devemos aceitar, porque é fato assim de algo assim, por exemplo, aquelas apelidos que coloca, aquilo do passado, né, não refere a gente, porque assim, às vezes você guarda algo assim do passado, porque as pessoas pensam que você é, não que eu guardo, porque eu já tenho um Jesus Cristo, que já, quando no momento que você der essas águas, aquilo que era já foi na água do esquecimento, né? Então você não era. Mas hoje a minha família inteira me conhece como tia. Então é um rótulo que coloca na gente, né? Em nós, né? Então eu aprendi assim, né? Que no momento que você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, então você é pertencente a Ele. Então nós somos pertencentes a nosso Cristo Jesus. Então a identidade, essas falsas identidades, nós não devemos guardar ela, né? E a gente faz essas aulas porque ele mostra o que as pessoas do mundo falam que você é, o que você foi. E isso fica no passado. Porque no momento, eu já disse, né? Que nós aceitamos Jesus, nós somos pertencentes a Cristo. Muito bem. Isso. É isso mesmo. E Elis, agora me conta, você, na sua área, né, que você é uma profissional que trabalha diariamente ouvindo as pessoas dizerem coisas a respeito da sua identidade que são verdadeiras mentiras do diabo. Como que é? Então, eu estava escutando vocês falarem aqui e eu estava refletindo justamente sobre isso. Quantas pessoas se sujeitam a situações ou não vão em busca dos seus objetivos, dos seus sonhos, por não conhecerem quem realmente elas são, né? E isso atrapalha muito a vida das pessoas. Isso é adoecedor, né? E quando a gente conhece realmente a quem pertencemos e quem somos, e inclusive por que estamos aqui, porque fomos criadas, você não se sujeita. Eu fico pensando, né, principalmente nas moças mais jovens, falo, elas precisam ter esse conhecimento, elas precisam conhecer Jesus, como a Ellen falou, né, o Salmo 139,
que Ele nos conhece desde antes de nós nascermos. Nós fomos criadas com um propósito, com uma missão, com uma identidade. O nosso valor não foi dado por ninguém menos que o nosso Pai. Então, isso vai fazer total diferença. Na minha prática clínica, nós não entramos nessa parte religiosa, mas nós trabalhamos a questão da identidade, porque inclusive quando essa área da vida não está bem definida, isso pode levar a adoecimentos, levar a situações de abuso, como você falou, porque é como se essa mulher não reconhecesse o seu valor, ou esse homem não reconhece o seu valor, então ele fica à mercê dos rótulos, ou então fica preso a um passado que existiu, que não existe mais, seja ele positivo ou negativo. E quando você conhece a sua verdadeira identidade, você está livre para viver aquilo que Deus planejou para você viver. Então faz toda a diferença. Sim, agora eu quero pôr uma pergunta aqui para todas nós. Como foi ler o livro Cartas para Minha Filha? Porque assim, são 5 cartas de Deus para nós. Como foi ler esse livro? Eu acredito que não tem como ler o livro e não se emocionar, e não se sentir amada, não se sentir acolhida, né? Porque quando a gente entra em contato, como você falou no início, Elis, com o amor do Pai, ele nos constrange. Ele nos constrange. E eu sou uma pessoa que foi atraída por Jesus pelo amor. E hoje eu falo, como disse Pedro, né? Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, é um livro constrangedor, no sentido de nos colocar em contato com o amor do Pai e refletir sobre esse amor, e um convite também para viver esse amor. E você, Ellen, conta para nós. É como um bálsamo, né? Como sentir a presença dele falando com a gente mais de pertinho. Tipo, filha, eu te amo, me importo com você. O que você quer conversar comigo hoje? Traz essa intimidade, né? Porque cartas, geralmente a gente escreve cartas de amor. Então, a própria Bíblia é uma grande carta de amor de Deus para nós. Então, esse livro faz a gente sentir isso, se sentir acolhida por ele. É isso aí. É muito lindo, né? Porque você vê, lendo ele, você vê que tem cicatrizes ali, né? Tem choro, tem lágrima. Então, assim, eu li o livro, mas me identificou muito foi aquela mulher que ela deixou a Mari maquiar ela. Então, aquela ali foi profunda, né? Porque ela não queria mais ser maquiada pelas cicatrizes que ela carregava. Sim. Então, depois, acho que a filha procurou a Mari e falou, né? Que ela deixou a Mari maquiar ela. Então, ali, eu vi ali Deus puro, né? Você vê, tem choro, tem cicatriz, né? Porque mesmo a Mari, no momento que ela escreveu esse livro, foi com lágrimas, né? Cada Sim. palavra dele ali foi lágrimas, né? E foi noites, né? Dormida, mal dormida, pensando o que ela ia fazer. Então, assim, é tremendo, né? Como se diz ali no livro, pelo que eu entendi, foi a mesma coisa de Deus falar. Porque eu amei o mundo de tal maneira que eu dei teu único filho para todos aqueles que nele crêem, não pereçam, mas que tenham vida eterna. Então, você vê que tem vida. O livro dela tem vida, porque dificilmente a pessoa lê esse livro e não se emocionar. Foi Verdade. isso que eu amei e amo. E como minha vida é muito corrida, que é esposa de co-pastor, meu esposo, né? Então, a igreja, é trabalho, é casa, não é fácil, né? Mas a gente sabe que a nossa vida tem uma recompensa, né? Com certeza. Isso. E aí nós chegamos na terceira aula. A terceira aula é de propósito. E não tem como a gente falar sobre propósito sem dizer o propósito de Deus para a fundadora do Instituto, a Mari Simeonato, né? O quão grande foi as dificuldades que ela passou para que ela pudesse hoje ter centenas de mentoras e alunas que já fizeram a mentoria, né? Então, antes de mais nada, o maior propósito foi o início desse instituto,
né? Foi o início de todas as coisas, porque quando nós chegamos a essa aula a terceira aula, que é a aula de propósito, você entende o significado da sua existência. E quando você entende o seu significado da sua existência, você começa a olhar as outras mulheres ao seu redor e você consegue valorizar cada uma, e aquelas pessoas que muitas das vezes gostam de se crescer perante a sua vida, você enxerga que todos nós temos um único propósito. E quando você enxerga e entende isso, você vê a vida de uma forma diferente, né? E eu tenho certeza que aqui, essas mulheres que estão hoje, né, sendo impactadas com esse propósito maravilhoso que foi através da vida da Mari, conseguem entender o seu real propósito, né? Então aqui eu vou jogar uma pergunta e eu quero ver qual de vocês gostaria de responder essa pergunta. Qual foi o maior propósito de Deus para você através da mentoria? Quem se arrisca? Bora lá, mulheres. Bom, como você estava falando da Mari, eu tenho gratidão pela vida dela, primeiramente, porque ela atendeu o Eis-me Aqui do Senhor, e através desse Eis-me Aqui, ela não sabia o que Deus tinha para fazer, mas ela acreditou. E eu acredito que um dos propósitos da minha vida com a mentoria é ver a transformação de mulheres. Eu tenho vivido acompanhar a realização de sonhos, e que isso não tem preço. Glorificar a Deus através da minha vida, da vida das minhas amigas. Então, a aula de propósito eu poderia resumir como, na minha vida, como transformação e conexão. E conexão com coisas jamais imagináveis. A gente pensa assim, Deus pensa maior. E eu não estou falando de coisas grandiosas, eu estou falando de coisas grandiosas no nosso cotidiano, na vida de cada um, na nossa vida comum, que Deus quer fazer. Agora, quando a gente entende que Ele está nos chamando para glorificar Ele em tudo que nós fazemos, em cada detalhe, faz toda a diferença. A gente se sente privilegiado porque a gente está cumprindo o propósito que Ele mesmo sonhou para nós. A gente fala da aula de propósito, cada um vê o propósito de uma forma, né? Mas eu vejo assim, ó, por exemplo, em toda a minha vida cristã, eu nunca soube que um propósito de todos nós é o mesmo. Eu acredito, Eli, que o propósito é uma dúvida que todo ser humano tem. Em algum momento da vida, o ser humano para perguntar assim: o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Qual que é o propósito dessa existência? E eu acredito que essa aula, ela vem para clarear isso para nós, né? Faz toda a diferença, vai responder para você, né? Essa grande pergunta, na verdade, que eu acho que é uma pergunta da humanidade. E quando você sabe o real propósito de você estar aqui, você vive de outra maneira. O que você acha, Ela? Eu acredito que o propósito está relacionado com aquilo que você mais quer mudar no mundo e aquilo que você mais tem facilidade. Por exemplo, eu tenho muita facilidade de ensinar. Então, eu tenho o dom do ensino, da palavra. E o que eu quero mudar no mundo, eu quero que as pessoas conheçam Jesus. Então, eu uni as duas coisas. Então, o propósito é algo que move o nosso coração. Então, não só falar de Deus nas redes sociais, no meu trabalho, mas principalmente dentro de casa. Eu acho que essa aula, ela traz uma coisa bem legal, justamente a partir disso. Quando eu era adolescente, eu pensava assim: gente, eu vou fazer uma coisa muito grandiosa, né? Eu acho que algumas pessoas pensam assim. E quando essa coisa grandiosa não vai acontecendo, você fala: nossa, frustrou. O que tá acontecendo? Eu nasci pra quê? Pra nada? Qual que é o real sentido da minha vida? E quando você entende que no seu cotidiano, na sua vida comum, tem propósito, você já amanhece com outra energia.
né? Tem propósito no seu dia a dia. Eu acho que isso faz toda a diferença. O que você acha, Shirley? Eu creio assim que eu já tenho mais facilidade que eu sou uma pessoa bem assim de conversar. Sabe, eu sou, minha mãe fala, misericórdia, vai sair com ela e falar com todo mundo. Coisa de mulher, né? Filha, a mesma Nossa. coisa. É que eu saio com ela dando bom dia, boa tarde pra todo mundo, né? Então eu queria assim, olha, eu fui pra Bahia com um propósito de dar um kit para uma pessoa. Quando chegou lá, o Senhor, é um propósito de Deus, né? O Senhor fez eu orar para ele me mostrar para quem que eu teria que dar aquele kit. E dei pra uma pessoa que ela tava pedindo para Deus mostrar algo para ela que ela tinha que fazer. Glória Aí eu a creio Deus. assim que Deus tinha que me mandar mesmo para lá para ela fazer e eu vou dar aula para ela, que dia eu não sei, Deus vai preparar um dia aí que eu vou dar essa aula. Vai. Olha só que É legal. tremendo, Numa né? viagem, a Shirley descobriu um propósito. Sim. A gente não faz nada por acaso, gente. Eu Verdade. acho que a gente não vai na feira, que seja aquela coisa que você faz toda semana, não é por acaso. Eu acredito que tem um propósito. Alguém já viveu alguma coisa assim? Em algum dia? Além da Shirley? Eu acho que quando a gente fez o TCC, eu lembro que o pedido do TCC é para fazer com uma aluna, no mínimo. E aí eu ofertei lá na igreja, olha, mulherada, eu vou fazer, né? Eu preciso do TCC, preciso de uma mulher pelo menos. Aí eu ainda falei assim, vou fazer na minha casa, né? Porque vão ser poucas mulheres, né, tal. Aí eu ofereci, apareceu 1, 2, 3, deu 6. Cabem 6 na mesa. De repente começou a surgir mais. Eu falei, vixe, e agora onde é que eu vou fazer? Mudou o lugar. Mudou o lugar. Mas o propósito, ele foi o mesmo. Só que o Senhor queria que impactasse mais mulheres, né? E foram 14 mulheres, né? Então, isso é maravilhoso. Mas também acontece de nós querermos que outras mulheres façam, você insistir para elas e elas ainda ficam meio assim, não sei se eu vou fazer, esse negócio de um monte de mulher fazendo isso. Existe algumas mulheres que pensam assim, que é isso? Que conjunto de mulheres são essa que, né, querem fazer Jesus famoso? Que história é essa de fazer Jesus famoso? Eu acredito que também os temas da mentoria, né? Às vezes você fala assim, autoestima? Já sei tudo sobre autoestima, já ouvi muito falar sobre autoestima. Só que, na verdade, quando você tem a aula, você vê que é um outro viés. Você vai olhar de uma outra forma para a autoestima ou para o propósito. Mesmo que sejam temas conhecidos, temas que estão em alta, quando você começa a fazer as aulas, você vê que você tem, sim, muito que aprender ainda sobre aquele tema. É igual a aula, nós chegamos na 4ª aula sobre autoestima. Gente, toda mulher tem autoestima alta, sim ou não? Não. Não. Não, claro que não. Não. Se vocês falassem que toda mulher tem autoestima alta, eu ia falar, não, agora eu vou ter que pegar vocês. Eli, na minha prática clínica, o que eu vejo, olha, eu tenho 20 anos como psicóloga, eu encontrei, adivinhem, quantas mulheres com uma boa Acho que autoestima? Não, nenhuma. Vamos ser sinceros. Gente, 90 e tantos % não tem uma boa autoestima. Então, será que todo mundo que sabe o que é autoestima ou pesquisa sobre autoestima realmente tem uma boa autoestima? Então, será que é importante falarmos sobre isso? E além de falarmos sobre isso, será que não é interessante falar à luz da Bíblia sobre isso? O que você acha, Eva? Eu não acho, eu tenho certeza. Eu gosto assim, Agora sim. Tenho certeza que somos filhas amadas do Rei, né? E quando eu fiz essa aula e dei essa aula de autoestima, foi top. Inclusive, para concretizar minha autoestima, eu escolhi exatamente um diadema para combinar com tudo roxinho, ficar diadema legal. É só no Rio de Janeiro, aqui é arquinho mesmo, viu? Arquinho, roxinho para combinar aqui. Então, tiara também, tá? Tiara, acessório. Então, mas brincando é um detalhe. Vamos supor assim, Deus criou Joaninha. Pra que Deus criou Joaninha? Boa pergunta. Né? Qual serventia Joaninha tem? Por que eu vou fazer a minha unha, vou pintar, vou botar brilhinho, vou deixar tudo combinando? Por quê? Pra ficar legal, pra ficar bonito, porque Deus também é beleza. É beleza interna
e beleza externa, Sim. principalmente para as mulheres casadas, né? Não é? Sim. As mães casadas que trabalham, tem que inspirar também na beleza, né? Mas a autoestima, ela envolve tudo, ela envolve o propósito, a identidade e as vozes. Porque muitas vezes, por exemplo, eu quero romper algo na minha vida, eu quero fazer algo para Deus, mas se a minha autoestima tá soterrada, se eu acho que eu sou feia, que eu sou muito magra, que eu sou gorda, que eu sou chata, que eu sou incompetente, que vozes que eu tô escutando, né? O que eu tô lendo, em que eu tô acreditando. Então, eu preciso alimentar a palavra de Deus dentro de mim. Acreditar que eu sou filha, que eu sou amada. E torno a dizer, Efésios 1, para quem não leu, Efésios 1 e Salmo 139. Então, se eu tenho os versículos, a palavra de Deus dentro do meu coração, todos os dias a gente tem lutas mentais, espirituais. Quando vem essas vozes, sejam da nossa cabeça ou de outras pessoas, principalmente daquelas que a gente ama, a gente não acreditar nas vozes contrárias à voz de Deus. A gente se lembrar da palavra de Deus. Que nem diz a minha amiga Ellen, né? Foi muito importante. Além de eu ter participado, né? Feito a aula da autoestima, eu também dei a autoestima para a aluna. E ela se sentia tão assim que ela não sabia como fazer. Como que é assim a autoestima? E ela fez essa lição. E ela escreveu a carta, ela mandou a carta para mim. Eu me emocionei muito com a carta dela, porque eu não imaginava aquilo que ela falou. Porque no momento que você vai dar aula para a pessoa, você pensa que a pessoa não vai saber falar nada. E ela pôs tanta coisa naquela carta que eu chorei tanto quando eu li a carta, que ela fez spa, que ela queria tanto fazer, e que ela se sentiu amada, que ela se sentiu querida, porque tem dia que ela tá bem para baixo, mas no momento das aulas ela se sentiu muito bem, e ela sabia que Deus estava nos assim aproximando ela mais, para ela estar buscando mais, que ela não tinha tempo de ler, ela não tinha tempo de meditar na palavra, e através da mentoria para ela foi muito bom. Então assim, eu falei, Jesus, eu imaginava, eu ainda falei assim, a Mari ainda falou assim quando ela deu aula pra gente, que ela estava acreditando mais em nós do que em nós mesmas, porque na aula mesmo eu falei para ela que eu tinha muito medo, falei para Mari, eu tenho muito medo, mas ela, calma, Sheila, é tranquilo. Mas depois que eu comecei a dar aula, eu vi que Deus que capacita a gente, porque a gente falar de nós mesmos, a gente não fala nada, mas Deus vai nos capacitando a cada dia. E aí o dia que a amiga foi dar aula pra gente, a Eda, a irmã Elis, né, que tem duas aqui, a Eda, e ela pegou e falou assim, é uma coisa que você faz tempo que não faz. Eu falei, eu vou fazer o quê? Aí eu saí para um jantar. Mas ali naquele jantar eu me sentia como se eu me senti mais amada ainda do que eu já sou, porque eu me amo. A gente tem que se amar, né? Eu sei que a minha filha me ama, meu marido me ama, mas aquele dia parece que eu senti mais amada ainda, gente. Sabe assim, de você se arrumar para você mesmo, para você ter um momento para você. Eu não tenho nem como dizer isso, assim, como explicar. É uma coisa inexplicável. E devido falar, né, no meu testemunho, acho que posso falar, né, eu aceitei Jesus, né, tem uns 30 anos que eu sirvo ao Senhor. E eu fui para a igreja através da minha irmã, porque eu não conhecia Jesus. Foi um momento glorioso na minha vida, porque se eu não estivesse na igreja, eu não estaria viva mais. E Jesus me queria viva, né? Porque como que eu ia conhecer tanta gente maravilhosa, né? Falando de Jesus para mim, da mentoria, que foi um momento glorioso para mim. E vendo assim a Mari, né? Fazendo tudo o que ela faz, assim, por amor ao Senhor, né? Não, isso não tem preço, gente. Estar aqui neste momento falando para vocês, né? Você o que nasceu Deus fez. num lar cristão, Shirley? Eu não nasci num lar cristão. E tanto é que, assim, foi uma coisa muito gloriosa para mim. A minha mãe, com 86 anos, ela desceu as águas agora, né, no mês de julho. Foi uma bênção. Eu fui no batismo da minha mãe, foi uma coisa linda. Ela disse que no momento que ela estava ela batizando, ela sentia algo voando como se fosse um anjo mesmo. Aí eu falei assim, é o Espírito Santo de Deus. Então foi uma coisa assim que foi muito lindo, muito assim gratificante eu ter participado do batismo da minha mãe, coisa que eu imaginava que eu nunca ia ver minha mãe salva. E Jesus salvou a minha mãe. Isso não tem preço pra gente, né? Ver um ente querido assim, descendo as águas, ainda com essa idade. Pra mim, olhando o olho assim, meu mesmo, assim, olho humano, eu jamais imaginaria a minha mãe um dia ser uma serva de Deus. E não tem preço, né? A mãe da gente ser uma serva de Deus. Aí, às vezes eu falo pra ela, ai mãe, eu tô assim, assim. Ela fala, crê em Deus, minha filha. Você não crê em Deus, não? Então você vê assim, né?
A mãe que aceitou Jesus agora falando isso para você, você sendo uma pessoa já velha na fé, e a sua mãe fala uma coisa dessa para mim. Você não crê em Deus que tu serve, não? Então isso não tem preço, irmã, sabe? Está Então, aqui. Shirley, mesmo você sendo velha na fé, você aprendeu com a mentoria? Eu aprendi. Ou é só para quem é nova na fé? Não, eu aprendi com a mentoria mesmo eu sendo velha, porque muita gente, às vezes, tem muitos anos de crente e não é crente coisa nenhuma, não conhece Deus, né? Verdadeiro. Amiga, deixa eu perguntar para você. Se você pudesse resumir o impacto da mentoria em uma palavra, qual seria? Gratidão. Muito grata a Deus, porque através desse impacto, você falou lá, quando você fez o último dia conosco, você falou assim, mandou mensagem para uma pessoa agora. E naquele momento, eu tinha bastante pessoas para mandar mensagem, mas eu mandei mensagem para uma prima que fazia tempo que a gente não se falava, e ela afastada da presença do Senhor. E ela voltou para Cristo, Glória a e isso Deus. para mim é gratidão a Deus. Sou grata a Deus por ela ter voltado para a presença do Senhor, e não tem preço por ela ter voltado para a presença do Senhor. Eu agradeço muito ao Senhor por ela ter voltado, porque hoje, praticamente eu criei ela, né? Que eu que cuidei dela quando era pequenininha, e hoje ela serve ao Senhor. É grata a Deus por isso. Nós estávamos com a Shirley, que é mentora do Instituto, e agora eu quero trazer para vocês a nossa querida Sheila, que é a filha da Shirley, minha amiga também. Eu estou muito feliz que você esteja aqui com a gente, e aproveitando o gancho da sua mãe, quero perguntar para você, como foi fazer aula de autoestima? Primeiramente, boa noite. Muito grata a Deus por estar aqui hoje. E respondendo a pergunta da Elis, foi muito gratificante. Como minha mãe já falou aqui para vocês, foi através dela que nós fizemos juntas essa transformação que foi completamente diferente para mim. Eu tenho apenas 23 anos, então na minha cabeça eu achava que não tinha nada para ser mudado. Mas a gente sabe que Deus trabalha de formas diferentes e realmente foi algo transformador. Eu até oriento todo mundo que quiser fazer, venha, porque você será muito bem-vindo, você será impactada de uma forma muito grande. Então é isso. Aê, muito bem. E depois de fazer a aula de autoestima, você acha que a aula de autoestima realmente muda a gente? Com certeza, muda muito. Essa foi uma das aulas que me impactou muito. Tá aí no meu top 2, porque a primeira foi a aula de sonhos. Então, na autoestima, eu aprendi muito que eu mesma tenho que me dar mais valor, ter uma autoestima onde muitos não vê. Então, por exemplo, muitas pessoas que estão ao meu redor não conseguem ver a autoestima em mim. Então, eu tenho que ver em primeiro lugar. Então, com certeza, sim, é uma aula muito importante, muito impactante. Então, de verdade, venham fazer essas aulas. Aê, eu tô sabendo que você tem perguntas para nós. Vamos lá. Tenho. Pergunta. Primeira pergunta. O que vocês... Para quem que é a pergunta? Para quem que é? Para todas. Para todas? Então tá bom. O que vocês, como mentora, diria para uma mulher que sente medo de dar o próximo passo no propósito dela? Vai com medo mesmo. Boa. Eu acho. Se tem medo, vai com medo com medo mesmo. mesmo. Concordo, Ellen. Concordo. Porque assim, sentir medo, o medo é saudável, né? O medo não é uma coisa ruim. É que muitas das vezes nós nos apegamos ao medo para coisas que vão nos derrubar, né? Mas porque, por exemplo, o nosso corpo, quando nós estamos com medo, o nosso corpo está em alerta. Então, o medo, ele é um alerta, né? Então, quando a gente tá com esse medo de fazer algo, primeiro você precisa saber se esse algo que você quer fazer, ele está alinhado com a vontade de Deus. Porque se ele estiver alinhado com a vontade de Deus, esse medo vem do inimigo. Ele não é um medo saudável para que você pense bem ao falar ou que você se posicione melhor. Então,
o medo em si, a mulher precisa entender o que é esse medo, né? O medo de seguir o seu propósito, porque assim, o propósito de Deus para nós é para a glória de Deus. Se o que você vai fazer está glorificando a Deus, não tem por que você ter medo, né? Como a Ellen falou, vai com medo mesmo. Por exemplo, nós estamos aqui, todo mundo sentiu medo, né? Sentiu ansiedade, nervosismo, né? Então, o medo não pode nos paralisar. A novidade, o novo, né? Quando é alguma coisa que nós não conhecemos, sair da zona de conforto, traz um pouco de receio, de medo. O que a gente não pode é ter o medo que nos paralisa. E muitas vezes deixa que Deus cumpra os planos dele, né, na nossa vida. Em Jeremias 29:11 diz: eu bem sei, diz o Senhor, os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazer bem e não mal. Planos de te dar esperança e um futuro. Então, eu acho que quando você tem medo, você deveria colocar na geladeira, no espelho, esse versículo e saber que Ele tem planos para você. Ele mesmo, de esperança e de um futuro. E se você tá aí com medo, né? Faz como a nossa amiga Ellen falou, né, Ellen? Como que é? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Se Deus tá no negócio, Ele é fiel para te sustentar, mesmo que você tenha medo. É isso aí. E aproveitando que uma aula que impactou bastante na vida da Sheila é a nossa próximo tema agora, que é a arquitetura de sonhos. A arquitetura de sonhos, o que é a arquitetura de sonhos? Muitas das vezes você pode pensar assim, eu já sonhei tudo que eu tinha para sonhar, né? Existem mulheres que chegam para a mentoria e ela fala assim, mas eu não tenho sonhos, né? Então, neste momento, nós resgatamos isso dessas mulheres, de você pensar algo que Deus tem para você. Eu lembro que quando eu fiz a mentoria, né, quando eu fiz a aula para a mentoria, eu fiz na aula de arquitetura de sonhos, um projeto de mulheres. Eu queria muito ter a minha igreja lotada de mulheres sendo resgatadas, impactadas, né? Até porque quando você chega na 5ª aula da mentoria, você já quer que outras mulheres participem disso. Você quer que outras mulheres experimentem disso, né? Então, chegando nessa aula, eu falei assim, Senhor, eu quero fazer um projeto para mulheres. E foi o Florescer. O ano passado a gente fez o primeiro, esse ano a gente fez o segundo, né? E eu louvo a Deus porque tanto a Shirley quanto a Sheila, né, estiveram comigo desde o primeiro. Mas espera aí. Não, você tá me falando que precisou de uma aula para realizar um sonho. E será que a gente vê muito isso na mentoria? Quando chega na 5ª aula, aí a pessoa tá ali, toda mulher sonhou um dia ou se deixou, né, de sonhar, e aí você fez essa aula e realizou um sonho. Sim. Então o sonho saiu do papel? Saiu completamente do papel. Por quê? A arquitetura de sonhos, a aula de arquitetura é exatamente isso. Tirar no campo da imaginação e pôr no papel. Só que o legal dessa aula nossa não é só colocar no papel, é você se movimentar para que aquilo aconteça. Então, e o que eu descobri nessa aula, né, queria contar um pouquinho da minha experiência, é que justamente isso, porque alguns sonhos não se realizam e porque algumas mulheres deixam de sonhar. Porque o sonho precisa ir para o papel. Para ele sair do papel, a gente tem aquela fase, né? Vou tirar os meus sonhos do papel. Ué, mas como você vai tirar o seu sonho do papel se você nem colocou no papel ainda? Então, é uma excelente oportunidade de, né, viver isso. E essa aula foi bem impactante para mim como mentora, porque eu tenho acompanhado nas minhas turmas muitos sonhos saírem do papel. Gente, é muito legal, porque você não tira só os seus próprios sonhos do papel, mas você vê as suas alunas tirando os sonhos do papel e você se sente parte daquilo. E eu sei que tem gente aqui nessa mesa que já realizou também mais sonhos, né? Quem será que fez a aula de arquitetura de sonhos e foi impactada assim como a Sheila, a nossa querida, maravilhosa Ellen? Conta pra nós o que você sonhou naquela aula de arquitetura de sonhos e que o Senhor está fazendo isso se transformar em realidade.
Então, eu tenho um projeto que se chama Café com Emoção, já faz mais de 3 anos, vai fazer 4 anos em janeiro, que é um projeto para ajudar mulheres a fazerem o seu devocional e a exercerem suas disciplinas espirituais. Então, essa aula Arquitetura de Sonhos, eu literalmente escrevi tudo que eu queria fazer com relação ao Café com Emoção, porque até então eram só lives, mentoria, assim, de ajudar a pessoa ali online ou presencialmente, mas não tinha nada físico. E eu lancei o meu primeiro planner. Ai, que todo mundo quer conhecer. Então, gente, aqui ao vivo e a cores, né? A realização, né, da aula de arquitetura de sonhos. Assim como a Ellen, fala mais um pouquinho sobre o planner, Ellen. Então, tem um planner, Café com Emoção, tá? E tem algo que eu sempre falo, que é um passo de cada vez, um dia de cada vez. E isso é pra vida espiritual, vida física também, pra quem acha que tem que pegar 100 quilos no primeiro dia de academia. Não é assim. Não No passo da Poxa vida! Poxa vida! Era exatamente o que eu imaginei, que eu ia pegar 100 quilos no primeiro dia. Poxa. Pois é. Então, a vida devocional é algo que precisa ter persistência. Um dia eu vou conseguir ler um capítulo, outro dia um versículo, mas eu preciso persistir. E eu dediquei esse planner aos meus avós e pessoas importantes estão escritas aqui, que eles me iniciaram na caminhada cristã. Então, aqui tem espaço para você fazer suas anotações, os seus pedidos de oração, para te ajudar a ter mais tempo com Deus, porque escrever a oração faz toda a diferença. Tem espaço aqui para você colocar o seu devocional, para você escrever a sua leitura bíblica, o que você aprendeu com ela. Tem espaço para você escrever o seu propósito de jejum, fazer o seu pote da gratidão. Então, assim, tem muita coisa boa para você fazer especificamente no devocional. E esse ano, nesse mês, que é o mês do meu aniversário, eu também vou fazer um Café com Emoção presencial com mulheres. Uau. E foi exatamente o que eu escrevi nessa aula de Arquitetura de Sonhos. É um sonho se tornando realidade, já distribuí os convites. Vai ser dia 20 de setembro e eu tô muito feliz. Quem tá em Esse Guaratinguetá, sonho então, Quem tá em né? Guaratinguetá. Ó, faz aí o convite pro pessoal de Guaratinguetá. Quem tá em Guaratinguetá, não perca esse evento maravilhoso. Café com Emoção, Café com Mulheres. Um evento transformador que vai falar muito sobre Jesus, o que ele fez na minha vida, que eu vou estar transbordando na vida de vocês. E você acha que a gente não fica super feliz de ver a realização daquilo que a gente vai ministrando nas aulas? E é isso que a gente tem convidado vocês a participarem da Mentoria Transformadas, né? Serem transformadas e depois levar esse conhecimento para outras mulheres. Então, uma das coisas que eu acho incrível na mentoria é as ferramentas que ela te dá para falar de Jesus, para fazer Jesus famoso onde quer que você esteja. Nós nos conhecemos em Santa Maria e hoje a Ellen está em Guaratinguetá e continua fazendo Jesus famoso. Amém. Glória a Deus. É tão lindo isso e tão maravilhoso, porque nós vemos aqui o nosso brilho no olhar de celebrar com ela, né? Porque hoje as mulheres, elas não celebram umas com as outras, elas estão em rivalidade sempre. O ambiente que você trabalha muitas das vezes, que tem muitas mulheres, você pode ver, não existe nenhuma mulher celebrando com a outra mulher. Mas a Mentoria Transformadas, ela traz isso para nós, que as mulheres estão em comunidade saudável, onde nós podemos celebrar com a Ellen e ficar feliz por ela conseguir tirar do papel e realizar um sonho, né? Hoje, o sonho, que era só no campo da imaginação, ele tá ali, ó, palpável, né? E tá se concretizando na vida dela. Assim como ela, muitas outras mulheres no Instituto também estão em movimento, que muitas das vezes precisou realmente, como você disse, Elis, sair da aula de arquitetura de sonhos para projetar alguma coisa. Não por incapacidade pessoal, não é sobre isso, mas é sobre achar que não tinha condições, achar que era muito difícil, né? Porque assim, como a gente sempre diz na mentoria, nós não somos uma ilha, nós precisamos de outras pessoas, né? Então, isso nos traz aqui de volta para a Sheilinha. Conta para nós, Sheilinha, o que foi fazer a aula de arquitetura de sonhos? Por que ela te impactou tanto? Bom, essa aula me impactou justamente pelo projeto de tirar do papel.
Então, eu me lembro que eu escrevi no meu projeto que o meu sonho é ter uma empresa para gerar vagas de emprego. E eu sou formada em administração, então por isso o meu sonho de criar empresa, de administrar. E hoje ainda não tenho um estúdio, ainda não é algo muito grande, mas eu também já trabalho com autoestima, já trabalho para mim, né, que é com design de sobrancelha. Eu posto no meu Instagram muitas vezes dizendo que não é só sobrancelha, eu trabalho com autoestima. Até uma de nossas alunas, que é da nossa igreja também, eu fiz a sobrancelha dela, ela me falava que ela tinha muitas falhas na sobrancelha, que ela se sentia muito mal por isso. E assim que eu finalizei, né, a sobrancelha dela, o design, eu vi o brilho, né, a alegria que ela ficou de falar assim, nossa, ficou tão melhor do que eu esperava. Então, me impactou por conta disso, né? Foi um sonho que eu coloquei no papel e que, graças a Deus, aos pouquinhos está saindo. Então, por isso, autoestima e sonhos foram 2 aulas que me impactaram muito. E olha que legal, você já está vendo resultado daquilo que você projetou, né? Porque muitas das vezes na aula de arquitetura de sonhos você aprende a projetar um sonho. Só que aquele modelo serve para você projetar muitos outros, né? Então você fazer um projeto, né? Ele tornar realidade. E hoje você conseguir com as suas próprias mãos trazer alegria para uma mulher que muitas das vezes a autoestima dela realmente estava completamente destruída, né? Porque a nossa aula de arquitetura de sonhos, ela é exatamente para isso, para resgatar aquilo que você nem lembra mais. Quantas mulheres dizem assim, nossa, eu nem lembrava mais que tinha esse desejo. Sim, É verdade. e um dos versículos que a gente trabalha nessa aula é justamente isso, né? Quando os sonhos se demoram a realizar, a nossa alma fica amargurada. E como é bom escutar que o teu sonho, quando sai do papel, impacta a vida de outras mulheres. Assim como o devocional que a Ellen está fazendo, ela fazendo a sobrancelha de outra pessoa, foi um sonho que ela tirou do papel e que já está impactando outras pessoas. O teu sonho, quando saiu do papel, ele já impactou outras mulheres, né? Então Sim. isso é incrível, isso nos impulsiona. Posso falar uma coisa? Claro. Me veio um insight aqui. E depois que a gente realiza os nossos sonhos, a gente tem que cuidar, né? A gente tem que ser grato. Então, eu me lembro que eu sonhei em me casar, eu sonhei em ter filhos, sonhei em entrar para aeronáutica e hoje eu tenho tudo isso. Mas eu preciso cuidar, eu preciso ser grata. Então, eu sei que quando eu tô concretizando isso aqui, eu tenho que ser grata. A gente não pode se esquecer disso, né? Até porque, quem é que te deu esse sonho? Verdade. Até porque nós não sonhamos sozinhas, né? No livro Cartas para Minha Filha, ele fala a respeito dos sonhos, né? O Senhor já sonhou coisas para nós. Ele já sonhou da gente avançar, da gente quebrar barreiras. E muitas das vezes as barreiras somos nós mesmas. Sim, Né? e por isso que é uma construção, né, na mentoria. Por isso que primeiro você precisa discernir as vozes, saber o seu propósito, quem é você, a quem você pertence, para quando você chegar na 5ª aula, você realizar. Eu acredito que os nossos sonhos, eles vêm do próprio Deus. Aqueles sonhos que estão em concordância com a palavra, ele vem do próprio Deus. E quem mais interessado do que ele para realizá-lo junto com você? Sim. Então, quando a gente está nessa sintonia, nessa conexão com ele, né? Não precisa ter medo, né? E aí, amiga, tem mais alguma pergunta para nós? Última pergunta para todas novamente. Nós tivemos 7 aulas. Qual dessas 7 aulas impactaram mais a vocês e por quê? Sonhos. Responde, Sonhos foi Ellen. você? É o que a gente tá fazendo aqui, realizando sonhos. Sabe por quê? O que acontece é o seguinte. Deus, ele quer uma vida extra, como a Mari fala, né? Extraordinária, vida comum.
Isso. pra gente. Então eu acredito que a gente não tá na Terra só pra pagar boleto, só pra sobreviver. Deus quer uma vida em abundância pra gente, isso é bíblico. Sim. Então, ele quer que sim, que a gente sonhe. Eu vim para que tenham vida, né? Para E que vida tenha com vida abundância. e vida em abundância. Então, a gente tem que se imaginar, se ele é nosso rei, como princesas do rei. Então, pai, o que eu quero? Se tiver de acordo com a vontade dele, no momento certo, ele vai nos dar. A minha aula, a aula que mais me impactou foi a primeira aula. Logo no começo, assim, eu tava um pouco desacreditada da mentoria. Eu falei, mais um curso. Mais um curso. Aí Deus falou assim, então, peraí, não vai ser bem assim. Tá? Foi ali o início da minha transformação, porque pra mim foi fundamental discernir as vozes. Emocionalmente faz diferença. No seu cotidiano, nos seus relacionamentos. Você sintonizar a ouvir a voz do seu pai faz toda a diferença. Então, para mim, foi muito impactante. E as outras aulas só foram, né, acrescentando mais ainda. Mas, de início, eu já fui impactada. Isso aí. E você, Eli? Eu vou falar depois, que eu vou chamar não. uma outra, não. Eu vou chamar... Vai deixar na curiosidade, Eu vou né? chamar Tudo bem. a nossa aluna que está fazendo aula agora, que é a Marisa. Aí, depois que ela falar sobre a última aula que ela fez, que é do nosso próximo tema, que é a aula 6, que fala sobre legado, aí eu vou dizer que de todas as aulas, a primeira, relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus, é simplesmente a maravilhosa, que ganhou meu coração, assim, muito grande. Mas a aula de legado, essa eu preciso entrar melhor para vocês poderem entender um pouquinho. E o interessante é que as mulheres chegam na quinta aula, que aqui a gente está falando de arquitetura de sonhos, elas já ficam assim, só tem mais 2 aulas? Será que temos mais alguma coisa? Pra tirar? Aguardem. Sabe aquela montanha-russa? Sobe. Aguardem. É isso aí. Sheilinha, obrigado pela sua participação, obrigado pela participação da sua mãe, a Shirley. É que é Shirley e Sheila. Às vezes a gente fica confusa assim. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe você no seu sonho, que você realize cada vez mais, porque eu tenho certeza que o nosso Deus tem muito mais para você do que você pode imaginar. E aí, mulherada fazendo design de sobrancelha com a Sheila. Isso mesmo, mulherada. Olha, procurem a Sheila. Eu vou dar depois para vocês o Instagram dela. Vão lá fazer as suas sobrancelhas para vocês ficarem ainda mais lindas. Exatamente. Pois é, vamos pegar a pergunta da nossa Sheilinha, né? Respondendo agora a pedidos. A minha aula que mais me impactou, além da de relacionamento com Deus, foi legado. Por que legado mexe tanto comigo? Porque eu venho de uma família onde tem mulheres fortes, que são testemunho vivo da transformação de Deus, né? E quando você vai para a aula de legado, você vai pensando assim, legado é só quando a gente morre, né? Então, o meu legado eu vou saber quando eu morrer. Não, quando você morrer você não vai saber nada, que você não vai estar nem, né, disponível para falar a respeito de nada. Mas, quando a gente chega nessa aula de legado, passa um filme na nossa cabeça, né? Do que nós estamos escrevendo. Porque a aula de legado não é quando as cortinas se fecham, é quando você escreve a sua vida, né? E aí a gente precisa pensar, o que eu estou escrevendo, né? O que é o meu legado? O que as pessoas estão lendo da minha vida? Porque todos nós temos um passado. E às vezes o nosso passado não é um passado de glória. É um passado que nos traz dores, que nos traz momentos de tristeza, de amargura, né? E aí você chega nessa aula de legado e você começa a ouvir a respeito disso, do que você está escrevendo, porque existem pessoas que eles só vão lembrar daquilo que não foi bom. Eles não vão lembrar do seu momento atual, de como você está hoje. Eles vão lembrar de todas as coisas que aconteceram no passado, de quando o seu tempo com você não era real, né? Porque hoje eu observo e eu vejo que o legado, ele é tão impactante quanto qualquer momento da nossa vida. Por quê?
O que é o legado? É a história que você escreve hoje. O que eu estou escrevendo hoje? O meu passado faz parte de mim, mas ele não pode me definir. Então, a aula de legado, eu trago comigo todas as coisas que já aconteceram comigo, usar isso para o bem, saber que tudo isso que eu passei, todas as minhas dores, todas as minhas tristezas, todas as minhas cicatrizes, elas são cura para outras pessoas, né? Como a Elis falou, quando a mulher chega na aula de arquitetura de sonhos, ela acha que já acabou todas as emoções das aulas. Aí a gente chega nessa penúltima aula, que é a aula de legado, né? Eu acredito, Elis, que o Senhor Jesus, ele é mestre em transformar mal em bem. Então ele pega aquilo dolorido que foi do seu passado. Eu falo também que as pessoas gostam de contar o testemunho, mas elas não gostam de viver o testemunho. Só que eu acredito realmente que tudo que Deus permite que nós experimentemos na nossa vida tem um porquê. E ele pode pegar isso, né? E ele vai pegar isso se você deixar para a glória de Deus. Eu gosto de fazer analogia na aula de legado. Você tá falando, né? Que é aquilo que nós estamos escrevendo. Sabe quando a gente entra no elevador e tem um cheiro gostoso? Mas sabe também quando você entra no elevador e você fala, ih, que cheiro ruim. Será que desceram com lixo? A pessoa antes de mim entrou. Eu vejo que o legado é um pouco disso. O rastro que você deixa. E aí eu gosto de pensar, eu gosto de convidar as alunas a pensarem. Esse rastro que você tem deixado na sua vida, que cheiro tem? Será que tem cheiro de lixo? Ou será que tem o cheiro de um bom perfume? Na palavra de Deus fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Sim. Então, essa reflexão eu acredito que é muito necessária. Nós vivemos a vida e não paramos para pensar qual é o legado que eu estou escrevendo hoje. Quando eu estou transitando nos ambientes que eu vivo hoje, qual é o legado que eu tenho deixado? O que falam de mim quando eu me ausento dos ambientes? Quando eu saio desse elevador, que perfume é esse que eu estou deixando para trás? É um perfume que as pessoas falam assim, nossa, que delícia. Passou por aqui uma pessoa cheirosa, uma pessoa limpa. Ou será o contrário? Então eu gosto muito dessa aula, eu acho que é uma aula que faz a gente refletir e até nos convida a ter um posicionamento para viver de maneira diferente. Porque o nosso legado está sendo escrito todos os dias. O que você acha? Eu concordo. Até porque, às vezes, na nossa trajetória, que ela não é unilateral, né? Muitas das vezes a gente olha a nossa vida só pelos nossos olhos, mas existem outros olheiros olhando a nossa vida, né? Então, muitas pessoas ao nosso redor, ele vai olhar exatamente aquilo que a gente imagina que a pessoa está vendo. Só que existem outras pessoas que também vão te olhar pelo olhar deles, né? E muitas das vezes, esse olhar do outro nos incomoda mais do que aquilo que a gente sabe a respeito de nós. Então, quando a gente chega nessa aula, a gente consegue compreender melhor até o seu posicionamento diante das coisas. Porque, por exemplo, a gente fala, né? Não vou dar spoiler aqui da aula de legado, porque essa aula é sensacional. Mas quando a gente estuda lá os 5 Is, ele é real. Que muitas das vezes o nosso posicionamento diante de algumas coisas, as pessoas não vão gostar do nosso posicionamento, né? E aí nós seremos julgados por nos posicionar de forma diferente daquela que eles querem que a gente nos posicione. Porque nós que temos que ser parecidos com Cristo, nós não temos que parecer com o mundo. Então o mundo não vai poder ditar quem eu sou, quem Elisângela é, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que ser. Não é o mundo que vai ditar. O mundo vai ditar regras para quem é do mundo, né? E o meu manual de fé é a Bíblia. É a Bíblia que vai me balizar.
Então, quando você chega nessa aula e você relembra algumas coisas da sua vida, que você tomou posição diferente do que as pessoas esperavam que você tomasse, você fica mais tranquilo com você. Porque às vezes as pessoas que desejam que você tome outra posição, ele quer que você se incomode com o seu posicionamento. Vamos dizer assim, uma pessoa que não rouba, ele se sente até, poxa, eu não roubei, a pessoa está me julgando porque eu não roubei. Mas é exatamente isso. O não roubar faz parte. É isso que você não tem que fazer mesmo. Você não tem que roubar nada de ninguém. Mas às vezes, naquele momento, aquela pessoa está julgando o outro. Andar na contramão, né? Muitas vezes é desafiador. No momento que estamos vivendo como sociedade, onde muitas vezes o certo virou errado e o errado virou certo. Você manter, né, a sua posição com base nas escrituras, hoje é cada dia mais desafiador. E para você, como mentora, como que é dar essa aula? Para você é desafiadora essa aula? Ministrar essa aula? É uma aula desafiadora, porque quando você pensa assim, uma pessoa que está escrevendo um legado triste, você pensa, essa pessoa não dormiu santo e acordou insano, né? Tiveram momentos, é igual uma pessoa que ele quer o suicídio, quando ele se suicida. As pessoas à sua volta falam, uau, por que aquela pessoa fez? Como que ela fez aquilo? E aquela decisão não foi da noite pro dia. Um processo. É um processo. E que culminou naquilo. Exato. E nessa aula, sim, e nessa aula traz para nós pessoas que estão ao nosso lado, que estão descendo ladeira abaixo na sua fé, na sua alegria, nos seus sonhos. E muitas das vezes a gente olha para aquela pessoa até com olhar de julgamento. Mas a gente não sabe qual foi a porta de entrada. E entender, eu acredito que a perspectiva que essa aula traz para a gente entender como a gente chega em lugares que a gente nunca imaginou que estaria, um viés negativo que eu estou falando. Sim. Né? Eu acho que isso clarifica até pra gente tomar cuidado. A Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas até cair é um processo. E como é que começou esse processo? Essa aula te dá uma resposta, eu acho isso muito legal. O que você acha, Ellen, dessa aula? Como foi essa aula para você? Então, eu entendi que o legado para mim, ele é uma mistura. Uma mistura de passado, presente e futuro. Por quê? Eu carrego muito algo que eu aprendi com os meus avós. Porque a minha avó sempre foi uma mulher de intercessão. E a minha família, ela é feita de pessoas que cuidam da parte de ensino. Minha tia ensinou na escola bíblica dominical, hoje ela é missionária. Então, tem coisas que eu carrego que eu aprendi com eles. E também isso envolve um passado, algo que eu aprendi com eles. Meus avós já se foram, mas eles deixaram uma semente de Cristo para mim. E o presente, que tem a ver com o meu propósito, o meu dom, porque cada um nasce com um dom específico, né? Cada um tem sua identidade. Então, para mim, é pregar a palavra de Deus. E o futuro, o que eu quero deixar para os meus filhos? Como que eu quero que as pessoas lembrem de mim, mas não do meu nome, do nome de Jesus? Qual o perfume que a Ellen exalava? O que ela fazia? Como que era o relacionamento dela com Deus? Então, eu acredito que é uma construção de tudo isso. Então, por exemplo, assim, eu não vim dirigindo sozinha 4 horas de Guaratinguetá pra cá pra fazer algo. Não, porque eu sei que tem um propósito. Eu sei que vai edificar mais vidas. Então, o legado, ele é algo que você nunca vai parar de fazer. Eu posso ter várias coisas para fazer no meu trabalho, coisas que eu gosto ou que eu não gosto, mas tem algo que sempre vai me impulsionar, o legado, ele é algo sobrenatural, ele é algo que vai além. Que transcende. Né? Eu posso não ter forças, eu posso estar no leito de uma cama do hospital, mas a minha mente, eu posso estar eu internar a pessoa do meu lado e eu falar de Jesus pra ela, nem que eu dê o meu olhar, o meu sorriso. O que tá me movendo ali? E eu me lembrei da nossa live, né? É um assunto forte, né? Impactante, que o ano de 2024, a Rebeca nasceu em janeiro
mas eu tive 3 perdas na minha família. Primeiro o meu sogro, depois a minha tia, a irmã mais nova do meu pai, e no final do ano a minha avó. Então, aí a gente chega na 6ª aula, que é a aula de legado, né? Essa aula de legado, ela mexe muito comigo, por quê? Pelo fato da minha mãe já ter partido, eu imaginava, quando eu cheguei nessa aula de legado, que era falar sobre o que aconteceu com ela, né? Sobre a morte dela e tal. Aí quando você entra na aula de legado, não é nada disso, não é sobre a morte, é sobre a vida, é sobre a história que ela escreveu, né? E eu falo sempre, uma mulher delicada, educada, bagunceira. Então ela escreveu um legado e imprimiu marcas em mim. E ao mesmo tempo que eu tive essas marcas de uma mulher, né, modesta, uma mulher simples, apesar de todo mundo falar assim, sua mãe parecia uma lady, né? Eu tenho também a impressão da minha avó em mim, né? Uma mulher que passou a vida inteira trabalhando com mulheres, né? A minha avó paralisou agora no final, né? Que ela tá doentinha, acamada, mas ela ainda continua fazendo história. Outro dia eu tava conversando com ela, ela falou, nossa, eu a minha vida inteira trabalhei com mulheres, sempre fiz um monte de coisa, mas foi através de você que eu pude escrever um devocional, que eu pude participar de um livro, né? Além de tudo, ainda foi na Bienal do Livro de São Paulo, né? Que é outra coisa maravilhosa. Agora, recentemente, recebeu um título de cidadã osasquense, que isso trouxe uma outra alegria para ela. Tudo isso tá contando uma história com ela viva, não é depois, né? Então, isso é sensacional. E aí, eu trouxe aqui a nossa querida Marisa. Olá. Minha amiga de longa data, né? Não vou falar que é muita, não, porque nós somos muito novinhas, entendeu? Somos jovens, muito jovens, entendeu? Então, eu trouxe aqui a Marisa, é uma das nossas alunas que tá fazendo a mentoria. Tá no processo tá da mentoria. No processo da mentoria. Tá é normal. Quando tá acabando, você fala, mas já, quando começa a 7 aulas, as mulheres começam assim, mas são 7 aulas. Aí quando tá na 5ª, 6ª aula, ai, mas já vai acabar. Olha, eu vou me confessar, mas desde quando falou 7 aulas, eu fiquei só. Né? Eu fiquei só, mas é tão pouco, isso vai passar rápido. Mas pode continuar, né? Pode continuar, não precisa acabar. Ninguém tá falando em acabar. Essa seria uma das minhas perguntas. Não posso. Pós é melhor ainda. A Ellen tá começando a experimentar o pós agora, né? Eu falei, Ellen, o melhor ainda está por vir. Eu quero pós. Não é? Então, eu trouxe aqui, né, a nossa querida Marisa, que vai falar sobre o impacto que ela causou, né, a última aula nela. E também querer ouvir a respeito da mentoria. Mas antes disso, eu quero perguntar para nossa querida Ellen, que fez já uma aula. Ministrou, né? Ministrou uma aula. Como foi ministrar já uma aula sozinha, sem apoio de ninguém? Mas vamos explicar pro pessoal. O que tá acontecendo com a Ellen? A Ellen terminou a mentoria, fez as 7 aulas e ela tomou uma decisão acertada, brilhante, que é se tornar uma mentora do Instituto. Todas vamos seguir você. Acabando a aula, fazendo pós. Está em treinamento para ser mais uma mentora do Instituto. E a Ellen ministrou a sua primeira aula. Conta um pouquinho como foi, Ellen. Foi uma aula sobre autoestima. Foi muito impactante, foi com a Carol. Foi incrível essa aula. Então, assim, passar o conhecimento, a experiência de algo que eu vivi foi bem impactante. E eu vi também a história dela. No final, ela até falou assim, nossa, foi muito legal, já acabou. E eu também. Então, a gente meio que criou essa conexão, né? Ficou meio que amiga. E no final, caiu. A gente não conseguiu tirar a foto. A foto é sagrada. É frustrante quando a gente esquece de tirar a foto. A foto é sagrada. Foi algo assim de cura também pra mim, pra perder essa timidez e tal.
E aí, no final, eu não consegui tirar a foto. Aí, depois voltou a ligação. Eu falei, Carol, não vai dar não. Já me desmantelei toda aqui. Um dia a gente vai conseguir tirar a foto. Aí, a gente foi e marcou o café. Eu não sabia que ela tá aqui. A gente tirou foto pessoalmente. Não é? Isso que eu acho incrível, Ao que vivo. não é só sobre coisa de aula, Deus. não é só sobre aula, não é só sobre temas, mas é fazer conexões com mulheres incríveis, incontáveis mulheres incríveis que nós temos conhecido através do Instituto. Mari, obrigada por ter falado sim. E cada vez essa rede de mulheres ir aumentando e se conectando. Mas qual que era a mesma pergunta? Onde a gente tava? A gente tá cada hora aqui, ó. É isso aí, mas não vamos perder a linha, não. Qual que é? Eu penso assim, ó, eu tenho mulheres inspiradoras, né? Que me trouxeram a aula de legado dizendo assim, Elisângela, você tem uma história. Mas, Elis, você trabalha com mulheres que às vezes não tem uma mulher de inspiração. Como é? Então, nessa aula de legado faz muitas vezes eu pensar sobre isso. Às vezes, eu tive a oportunidade de conhecer a mãe da Elis, a avó da Elis, são mulheres incríveis. Como a Ellen falou da experiência dela, de terem mulheres incríveis, né, que vieram antes dela. Mas e quando essa mulher não foi passado um bastão de um legado para ela, mas sim tem histórias tristes atrás dela? Eu sugiro a essa mulher, sabe o quê? Ela tem a oportunidade hoje de escrever um legado para aquelas que virão após dela. A minha filha recentemente casou e tem uma pessoa da família, né, do esposo dela que casou, que tem histórias muito tristes para contar. E eu conversei justamente sobre isso com essa pessoa. Olha, até hoje foram contadas histórias tristes na sua família. Mas a partir de hoje você tem a oportunidade de escrever outras histórias. Eu acho que a mentoria traz essa oportunidade também da gente refletir sobre isso e a partir de nós construirmos um legado. Eu quero construir esse legado, e vocês? Também. Então vamos juntas. Vamos juntas, com certeza. E aí, Ma, conta pra nós como está sendo fazer a mentoria. Tá sendo transformador. Aí, Né? Essa é a será palavra que é por isso que certa. chama a mentoria transformada? Transformada. Eu só acho. É uma dica. Eu só acho. Tá sendo transformador, porque antes de eu chegar até voltar a ter contato com ele, né? Porque a gente se conheceu antes dela casar, né? Eu ensinei ele a fazer arroz. Eu acho que eu nem sei se ela lembra disso. Baby, né? Tá? Você lembra? Eu ensinei ela a fazer arroz, tá? Assim, Isso é pra você ver como a Marisa é velha. Ela Ai, me ensinou a fazer nossa. arroz, entendeu? É, não não. sou eu que sou Não, idosa. não, Gente, você gente. tava fazendo arroz com 5 anos de idade, era isso. Ficou gravado. E assim, o pessoal confundia muito, achava que eu que era filha da mãe dela, né? Falava, essa aqui ficava, como assim? Não! Confundia muito. Eu fazia muita torta pra mãe dela, a mãe dela amava minha torta de sardinha. Então, assim, era muita, a gente viveu bastante tempo assim junto, foi um... Comunhão, né? Nossa, assim, falar da mãe dele é a mesma coisa de falar também da minha mãe, sabe? Assim, a gente teve muita conexão. E eu fui da igreja, fui cristã dos meus 6 anos até os meus 30 anos, né? E quando chegou na aula de legado que falou né, das coisas, quando eu completei 30 anos, eu me aborreci com Deus. Eu me entristeci, né? Eu abandonei a igreja, deixei o meu esposo sozinho, a cuidar, administrar uma igreja sozinho. E aí, tudo aquilo que eu já tinha vivido dos meus 6 anos até meus 30 anos, todo mundo esqueceu. E aí o pessoal só lembrava de quê? A esposa que abandonou o pastor. Ai, o pastor que cuida da igreja sozinho. Olha lá ela, não sei o quê. Então a aula legado veio muito isso. Porque eu vivi muito julgo. Porque ninguém queria entender a minha dor. O que eu tinha passado, pelaquela traição que eu tinha passado, por aquela dor, né? E ninguém entendeu isso. E eu vivi, foi os piores 3 anos da minha vida. Foi quando eu saí da igreja e passei por esse processo. Onde eu tentei suicídio, né? Meu esposo me salvou, ele me tirou eu ia me jogar da janela, eu moro no 2º andar.
E aí ele me pegou pelas pernas, né, pra eu não cometer aquele suicídio, porque pra mim, eu queria a morte. Porque pra mim nada mais fazia sentido, né? Eu vivi meio que a história de Jó. Eu só conhecia Deus por ouvir falar. Então, dos meus 6 anos até os meus 30, era só por ouvir falar. Mas o Senhor, Ele permitiu que eu saísse da igreja pra eu ver o quanto eu necessitava dele. O quanto a minha vida era dirigida por Ele. Que sem Ele, era morte. É a morte mesmo, né? E aí foi quando eu voltei pra igreja e surgiu Mulheres que Curam. Né? Eu falei, eu preciso ser curada e eu quero curar outras mulheres. E aí foi quando eu tive o encontro com a Eli de novo e conheci o Instituto Transformadas, que eu falei, combina muito, casa muito. Mulheres que curam com mulheres transformadas. E você Não tem é? visto que as aulas até agora, você fez até a 6ª aula. Sexta. E são ferramentas que você pode usar para... As meninas da minha igreja estão ansiosas. E o seu curso não acabou? Ai, menina, tá quase acabando. Mas elas estão ansiosas já pra saber, pra receber o que eu tô aprendendo com a transformação do Transformadas, né? Lindo. Pra passar pra elas. E por isso que eu não quero acabar, eu quero pós, Aê! né? Porque eu quero continuar. E uma da parte da aula do legado que me fez lembrar tudo isso que eu vivi foi do mandar mensagem, né? Aham. Manda mensagem aí. E uma das coisas que fez eu abandonar a Cristo foi a minha irmã abandonar a Cristo também, né? E a minha irmã era uma grande pastora, né? Uma mulher exemplar, assim, um legado. Ela passou meio que o legado dela pra mim, né? E aí na hora que ele falou, manda mensagem pra alguém, tipo, minha irmã hoje ela não tá na igreja, né? Ela saiu do caminho do Senhor. Mandar mensagem pra alguém. E aí eu escrevi o nome dela, né? Pra mandar alguma coisa, né? Aí ela falou, não, tem que mandar e não sei o quê, e eu fazer a oração. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Porque a minha irmã, ela tomou um outro rumo, né? Ela quis voltar pra religião que minha mãe era muitos anos atrás, que é da Umbanda. E hoje minha irmã faz parte da Umbanda. Eu falei, agora, como eu vou falar pra alguém que já foi pastora, que hoje é da Umbanda, se ela quer uma oração, se ela quer receber uma mensagem, né? Uma pessoa que já falou pra mim que não quer saber disso. Então foi assim, eu nem dormi direito. E conta pra nós, você mandou ou não Mexeu mandou? bastante. Menina, eu falei com ela a semana toda e eu não consegui chegar nessa parte. Porque eu acho que o inimigo já tá trabalhando, né? Porque Já. é nessa semana que vai entrar que ela vai fazer o processo lá de ir a fundo, né? Mas você tem até terça-feira, que é o dia da Tenho. sua aula, pra você mandar essa mensagem, tá menina, bom? e assim, Então a mentoria, ela nos desafia e às vezes Super em desafio. pontos importantíssimos da nossa vida. É só mais uma aula. Às vezes a não, gente amor, vai- eu achei que a aula de arquitetura do sonho tinha sido tapa na minha cara, né? A falou, do calma, legado foi do falta outro outra lado, tive que dar outra face, tá? Fui literalmente cristã, dei as duas faces. E o que a gente precisa lembrar também é que não é sobre nós, né? É sobre ele. É sobre ele. Então, às vezes, quando a gente vai com as nossas forças, é só uma mensagem. Entre aspas, né? Mas quem vai fazer somos nós. Eu acredito, né, que nós, mentoras, vivemos isso. De que muitas vezes a gente vai dar uma aula, a gente fala, não consigo. Tem turmas e turmas, uma turma é mais difícil do que a outra, um aluno é mais difícil do que outra, e a gente se sente desafiada. Mas quando a gente sabe que é ele e não nós, aí a gente dá mais um passo. Damos mais um passo. Verdade. Então, dá mais um passo. Sim, e aí eu já formalizei, eu escrevi no caderno, calma amor, que olha, É isso aí. eu escrevi no caderno e eu vou passar e vou mandar. Vai Isso sair, aí, vai vocês vão sair. ver, até amanhã Vai sai, sair, vai amanhã sair. vai sair. Você sabe o que é importante? Porque assim, ó, o que é legal da mentoria Transformadas? Que todas as aulas, toda aula de legado, quer seja aqui em São Paulo, quer seja na Bahia, ou lá em Fortaleza, ou nos Estados Unidos, todas as mulheres fazem a mesma coisa.
né? Então, o legal dessa mentoria é exatamente isso, que ela foi desenvolvida e já passou pelo crivo de muitos pastores, né? E o que a gente sempre fala na mentoria é que nós temos mulheres de todas as denominações, inclusive denominações independentes. Mas o que nós trabalhamos na mentoria não é o que nos separa, e sim o que nos une. E o que nos une? Jesus. Então é Ele que nos une, né? Então por que é importante na aula de legado a gente lembrar de alguém que parou no meio do caminho, alguém que estava ativo e hoje tomou outros rumos? Porque para nós, quando a gente está fazendo a mentoria, você começa a ver coisas em você e você fala, uau, eu posso ajudar alguém? Porque quando chega na aula de legado, e eu lembro quando eu fiz a aula de legado, que eu mandei uma mensagem para o meu amigo, um amigo muito querido do meu coração, e ele estava fora dos caminhos do Senhor, né? E quando eu perguntei para ele como eu posso orar por você hoje, que essa é a nossa pergunta, dando um spoiler aí para quem não sabe, como eu posso orar por você hoje, ele falou assim para mim, olha, ora para que Deus me salve novamente. Eu quero voltar para Jesus. E aí aquilo, naquela hora, gente, a minha emoção foi tão grande, eu falei, Senhor, era só o que eu precisava. De uma oportunidade. E através daquela mensagem, né, de orar por ele, acompanhá-lo, porque na aula de legado você aprende também que essas pessoas que estão paradas no meio do caminho, elas passaram por um processo e muitas das vezes essa mensagem vai fazer com que a pessoa não chegue até o final, que ela não continue caminhando para um caminho de morte, né? Então, eu orei por ele, e graças a Deus ele voltou para Jesus. Nós fizemos, né, foi maravilhoso. A gente fez campanha junto, tudo. E eu vi a mão de Deus trabalhar nele, né? Então a mentoria não é só uma ferramenta para sua transformação, mas ela é uma ferramenta para transformação. E isso que me encantou na mentoria. Eu buscava, tem pessoas que têm facilidade de falar de Jesus, são evangelistas natos. Eu nunca fui assim. A identidade, né, da pessoa. E quando eu vi as ferramentas da mentoria, tanto de transformação quanto a possibilidade de falar do amor de Jesus, eu falei, uau! É isso que eu procurei a vida toda. Eu vou falar de Jesus, eu vou transformar, eu vou fazer Jesus famoso. E eu tenho uma metodologia aqui. Então hoje, mulher, você que está aí, você tem um desejo no seu coração de falar de Jesus, de fazer Jesus famoso, vem com a gente, vem conhecer, se dê a oportunidade de conhecer esse método, né, que é a mentoria transformada. Tem transformado não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que a gente lembra. E não ama, foi por acaso não. que você lembrou da sua irmã, não foi Não por acaso mesmo. que você lembrou do seu amigo, né? Sim. Nós fazemos a nossa parte e Jesus faz a dele. Agora eu quero perguntar para Marisa o que ela espera da aula de impacto, que é a sua última aula semana que vem. Ser impactada. Mais Mais do que eu já tô sendo, né? Marisa gosta de emoções, né? Ai, vamos agitar os rios. Vamos agitar os Se rios. segura, Marisa. Ai, é que nem eu Qual é a falei. Eu expectativa? quero pós, eu quero pós. Me fala, a expectativa, me fala. Olha, eu acho que vai ser igual foi as outras, né? Eu vou ter que arrumar outra face pra tomar outro tapa. Mas assim, eu espero que vai ser algo que vai mexer comigo, vai me impactar, eu tenho certeza, vai me impactar, vai trazer alguma coisa lá do fundo que tem, porque a gente tem um baúzinho, né? Que uma das coisas que eu falo muito no projeto de cura é isso, é o nosso baú das lembranças. E aí a gente guarda muita coisa dentro do nosso baú, né? E aí tem mágoas, tem alegrias, tem felicidades, tem tudo dentro do nosso baú. Mas o que a gente tá vivendo, né? Dentro desse baú, a gente vai guardar uma mágoa lá dentro? Vamos tirar essa mágoa e aí arrumar um espacinho, né? Pra uma coisa impactante com Jesus. Ai, Marisa, aguarde, Marisa. É isso aí. Então, gente, pra gente encerrar, vamos falar dessa aula de impacto. Porque eu tenho certeza absoluta que, assim como a Marisa, tem uma expectativa muito grande para essa aula.
essa aula, ela mostra exatamente todo o contexto da primeira aula até a sexta aula, do quanto tudo aquilo que o Senhor foi abrindo, destravando cadeados nossos, que às vezes a gente estava guardadinho ali na aula de impacto, ele nos mostra exatamente que ele tem muito mais para fazer em nós e através de nós. E dizer para nós também que sozinho nós não fazemos nada. Então, nessa aula, última aula de impacto, traz tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você desenvolveu e se preparar para o quê? Para caminhar sozinha. Mas não existe só o caminhar sozinha, porque a mentoria Transformadas, ela tem a fase 2. Qual que é a fase 2? É fazer a formação. O que é fazer a formação? É entender tudo aquilo que você aprendeu na parte da mentoria e fazer Jesus famoso através de você. E eu acho interessante a gente falar aqui também sobre mentoria. A gente repete essa palavra, mentoria, mentoria, mentoria. O que é a mentoria? Mentoria é caminhar com outra pessoa aquele caminho que você já trilhou. Não é coaching, não é psicoterapia, não é evangelismo, embora englobe todas essas coisas, né? Desenvolvimento humano, autoconhecimento, evangelismo. Mas mentorear é, a partir do momento que eu fiz um caminho, eu segurar na mão de outra mulher e falar, vem comigo, eu já fiz esse caminho, eu vou te mostrar esse caminho também. Caminhar juntas. Eu acho que resume essa palavra mentoria. E aí, Ellen, foi por fazer a mentoria que sentiu o desejo de fazer a formação? Com certeza. É algo que arde no meu coração, essa parte de ensino, e é melhor dar do que receber. Então, ali a minha primeira aula, já quero mais. Quero dar mais aulas, porque é muito bom falar de Jesus e ajudar como eu fui ajudada. Isso é muito bom. É isso aí. E cada aluna é uma surpresa, cada turma é uma surpresa, e eu acho que a gente, quando pega o gostinho da coisa, não quer largar mais, né? Quando a gente vai conhecendo outras mulheres que estão fazendo a mesma coisa. E eu digo mesmo, assim como eu apresentei para a Elisa apresentou para outras mulheres, você vai crescendo junto, desenvolvendo junto, e vai fazendo Jesus famoso junto, né? E tem coisa melhor que isso? Não tem. Não tem. Então, meninas, nós chegamos ao fim desse projeto. Queremos pós. mais o podcast Transformadas de São Paulo. Porque nós temos mulheres espalhadas pelo mundo todo e é muito maravilhoso nós chegarmos hoje, né, aqui com as nossas alunas, com as mentoras, com alunas que chegaram, já finalizaram, outras que estão fazendo, outras que estão em processo de fazer mais aulas, né? Elis, mas como que uma mulher que assistiu esse podcast pode fazer a mentoria? Qual que é os passos que ela tem que dar? Ah, sim, isso é muito importante. Você entra no nosso site do Instituto Transformadas. Se você é de fora de São Paulo, você vai ver que tem mentoras em todos os lugares. Você pode pegar ali os dados de alguma mentora ou se inscrever, que o Instituto tem lá a fila de espera. E você vai colocar os seus dados, vai colocar o seu telefone e tudo mais. E logo em breve, uma mulher vai entrar em contato com você, vai passar todas as informações, você vai comprar o seu kit, porque assim, a mentoria ela é gratuita, só que tem o valor do kit. O que é o valor do kit? Você recebe um livro, a apostila e uma sacola linda. Personalizada. Eu ando com ela no metrô. A gente anda para todo lugar com ela. E aí você vai se inscrever em uma turma e logo, logo você vai começar assim como a Marisa começou. E vai estar sofrendo quando chegar a sexta aula, que está acabando, não é verdade? Vai começar a sua transformação. E eu gosto da logo, né, do Instituto, que fala assim, é do casulo
Ao Ao pólen. Ao pólen. É isso aí, muito bem. Então eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui, agradecer a Mari, que é a fundadora do Instituto Transformada, que tem nos dado a liberdade de poder projetar e trabalhar e fazer todos os nossos sonhos reais, porque ninguém faz nada sozinho. Então nós estamos aqui reunidas como uma comunidade saudável, né? E pense bem, pense em tudo aquilo que o Senhor pode trazer para você. Então, agora, para nós encerrar, eu gostaria que a Marisa orasse por nós, Amém. porque ela é pastora. Mas eu achei que era só para quem não conhecia Jesus, tava começando na fé. É para pastoras também? É para pastoras Com certeza. também, né? Nessas aulas, você tem que esquecer que você é pastora. E absorver tudo de bom. E como pastora, você teve alguma coisa que você aprendeu, que você já há tanto tempo na igreja, enfim, tanta caminhada? Muita coisa. Sério? Muita coisa, assim, que eu já tinha visto, já tinha vivido, mas muita coisa que eu, principalmente na aula do legado. Não é? É, amor, assim, independente, você pode ter, acho que 50 anos de cristão, quando você começa a fazer o curso, você vai se deparar com, vai ser confrontada com muitas coisas. Essa foi a minha experiência também. Eu era muito cética, Marisa. Eu pensava assim, mais um curso. Amor. E aí, e Deus foi falando em cada aula, falou, uau! Realmente, a palavra Quero do mais. Senhor, ela se renova renova cada todo dia. Viu? E é isso. Vamos orar, meninas. Precisamos encerrar, senão daqui a pouco, ó, estão puxando nossa camiseta. Aham. Amém. Bora lá. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por ter preparado este momento para estarmos aqui reunidas falando de Ti e falando desse grande projeto que é o Instituto Transformadas. Ó Deus, venha capacitando cada vez mais a vida da Mari, Senhor Deus, trazendo vigor sobre a vida dela, trazendo saúde, ó Deus, que foi através dela que muitas mulheres estão sendo alcançadas, ó Deus. Então, Senhor, que venha, Senhor, revestindo, Senhor, a vida da Tua filha, a casa dela, o lar dela, os filhos dela, venha manifestando, Senhor, a Tua glória sobre a vida dela. Abençoa cada uma de nós que está aqui, a Elis, a Ellen, a Elis Silva, todas que já passaram por aqui, ó Deus. Abençoa a vida de cada um, é o que nós te pedimos. Abençoa este ambiente também, o proprietário, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E somos transformadas para quê? Para transformar! É igual eu falo, mulheres, uma mulher curada, uma família restaurada. É isso aí. E você que ficou conosco até agora, muito obrigado. Continue conosco que nós vamos ter muitas novidades. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém.